Então, esse evento, então, ele conta com a organização da AGAL e está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Então, iniciarei agora a abertura desta conferência com o conferencista, o professor Edgar Leite. O professor Edgar Leite é professor, historiador e ensaísta, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É presidente da Academia Brasileira de Filosofia e dedica-se atualmente aos estudos de História, Filosofia e Teologia numa perspectiva transdisciplinar. Então, passarei a palavra agora para o professor Edgar Leite com o tema O Galego e o Destino da Língua Portuguesa. Boa tarde, muito obrigado, Tiago. Boa tarde a todos, bom dia aqui no Brasil. É uma grande honra participar desse evento que diz para nós que falamos o português, diz muito sobre a nossa identidade e a nossa personalidade. Falar sobre as relações entre o Brasil e a Galiza, entre a língua portuguesa e o idioma galego, entre essas duas línguas irmãs ou gêmeas, como alguns costumam dizer, muito importante para o desenvolvimento da cultura brasileira e da cultura lusófona e da cultura galego-lusófona. Então, é uma grande honra estar aqui e eu agradeço, então, ao Tiago e parabenizo a todos os que desenvolveram projetaram esse evento como uma oportunidade importantíssima de discussão de um tema que é central, na verdade, na natureza da nossa civilização, diríamos assim, galego-portuguesa brasileira. Também tendo também sangue galego, para mim também é importante, depois de tantas gerações, poder refletir pessoalmente, é importante, né, porque eu posso refletir sobre um tema que diz respeito também à genética dos nossos povos, né? São coisas que, com as gerações, vão sendo passadas e que nos dizem algo que é algo também subjetivo, algo muito sentimental. Eu acho que é uma característica dessa cultura galego-portuguesa, que é esse sentimentalismo, uma certa forma de ver o mundo de uma maneira sensível, delicada, no qual o sentimento de saudade tem um papel essencial, né? Há sempre vínculos, elos, que são elos difíceis de serem definidos, mas que ao longo das gerações vão articulando uma sensação qualquer de pertencimento. Então, falar sobre esse assunto não é só intelectualmente relevante, mas é também para a nossa civilização sentimentalmente relevante, né? Porque nós temos sempre que estar resgatando da profundeza da história, da profundeza das nossas identidades culturais, civilizacionais, os elos que nos unem, tentar identificar as origens de tudo aquilo que nós somos e, através das origens, tentar entender um pouco melhor o que nós somos a partir delas, porque Tocqueville disse uma vez, né, que os povos, eles têm um início. O início, ele configura determinados padrões de desenvolvimento e de identidade que, com o tempo, eles vão condicionando todo o processo de crescimento daqueles povos ao longo do tempo, né? Ele fala isso no Democracia na América, ele está falando dos Estados Unidos, mas isso vale para todos os povos e todas as culturas e todas as civilizações. A forma como os falantes do português ou do galego vão reagir às questões diversas que vão acontecer ao longo do desenvolvimento histórico tem muito a ver com as suas origens, tem muito a ver com os elementos centrais dos seus primeiros movimentos. Então, tratar dessas questões são importantes para a gente entender a nossa identidade presente, o que nós somos. Por isso, o tema, o galego e o destino da língua portuguesa, é uma reflexão que nós estamos fazendo
sobre o que é que a nossa civilização tem de particular, né, e o que é que o galego nos diz, né, para nós hoje, no século XXI, 1000 anos depois, né, porque as origens do galego, em geral, do idioma, estão localizadas entre o século IX e o século X, no antigo Reino da Galiza, porque o Reino da Galiza era e envolvia o condado, depois condado portucalense. Então, a origem, em geral, quando a gente estuda história de Portugal ou história do Brasil, a gente, e vai retomar, eu mesmo fiz isso no meu livro sobre as origens da espiritualidade brasileira, eu retomei a origem de tudo isso, quer dizer, uma das origens, né, mas uma origem principal, porque diz respeito ao idioma, eu fiz retornar à rebelião de Afonso Henriques, né, ao movimento de Afonso Henriques, no sentido lá na batalha, né, de Orix, na luta dele contra os muçulmanos, no qual o condado portucalense, isso foi em 1143, no qual o condado portucalense se tornou um reino de Portugal, né? Primeiro um principado e depois o reino de Portugal. Essa é a origem institucional mais remota que o Brasil tem. Nós podemos ter outras origens, né, mas considerando, né, se você considera a África ou considera os indígenas, mas do ponto de vista institucional, né, na nossa origem, a nossa linha administrativa é a rebelião de Afonso Henriques. Mas eu mesmo chamo a atenção que Afonso Henriques, tão importante quanto a Batalha de Orix, é a Batalha de São Mamede, em 1128, porque é nessa batalha que Afonso Henriques liberta o condado portucalense do reino da Galícia, né, da sua mãe, dos galegos, do qual ele fazia parte do ponto de vista cultural e do ponto de vista linguístico. Então, se nós formos realmente recuperar as origens administrativas, as origens institucionais da civilização brasileira, se ela existe, né, nós temos que ir realmente ao reino da Galícia, temos que ir às origens galegas, e aí a importância da recuperação dessa história se torna ainda maior, mais relevante, né? Porque nós vemos que tudo aquilo que Afonso Henriques faz para se tornar independente de Galícia e depois para enfrentar os muçulmanos, né, e reconquistar o resto, o Alentejo e depois o Algarves com os seus sucessores, né, recuperar todo Portugal e a partir dali expandir Portugal e a língua portuguesa pelo Atlântico, tem a sua origem lá, na Galiza, em Santiago de Compostela. Então, aquele perfil, porque vocês sabem, Afonso Henriques, quando ele vence os mouros, né, ele já era independente da Galícia e da Espanha como um todo. Quando ele vence os mouros, ele tem uma visão no qual Jesus aparece para ele pessoalmente e revela a ele que a missão de Portugal é uma missão sagrada e é uma missão de expandir a fé pelo mundo, e ele, de alguma forma, esse mito, essa lenda ou essa teofania, né, porque é uma teofania que Dom Afonso Henriques experimenta, ela prenuncia a expansão portuguesa. Ela é tida e é vida na história de Portugal como um prenúncio, uma profecia dessa expansão. Mas isso, se nós formos à raiz, está aí em Santiago de Compostela, né? Está aí nas origens cristãs profundas da Galícia, né? E do espírito espiritual galego. Então, a gente sabe que nós temos uma literatura galega, cantigas profanas, as líricas, as trovas, né, em torno do século IX, e as cantigas de Santa Maria, de Afonso X, sábio, que são textos assim muito importantes para o entendimento do idioma galego, e a parte substancial desses textos são textos religiosos, são textos que dizem respeito a uma fé muito essencial
né, uma fé cristã muito essencial galega, né, nas cantigas de Afonso X, que eu acho que, na verdade, algumas dessas cantigas são deles, a maior parte tem outras fontes, mas são atribuídas a ele, né? Nós lemos lá assim: muito devemos, varões, loar a Santa Maria, que seus graças e seus dons dá a quem por ela fia. Essa dedicação mariana, ela é um elemento muito importante daquela região, né, do norte de Portugal. Isso era e da Galícia, né, e isso, de alguma forma, explica muita coisa que acontece ali nos séculos posteriores, num processo que vai nos levar à aparição de Fátima. Então, é inegável, nós unirmos essa história administrativa, né, a esse espírito religioso português e as origens desse espírito na Galícia. Então, é uma coisa que temos que anotar e chamar a atenção para isso, porque isso explica muita coisa da história do Brasil, como um fruto, um desabrochar desse movimento todo que tem a sua origem, né, no norte, nessa ponta aí da Península Ibérica. É claro que o português, como idioma, o que o diferencia, nós podemos dizer, o destino do português, o que o diferencia do destino do galego, é que o português, como idioma, tão próximo, né, tão parecido com o galego, né, para um português, para um falante do português, como nascido no Brasil, é muito agradável ouvir o galego, é muito interessante ouvir pela similitude, pelas vogais, né, por um sentimento qualquer que a gente não sabe explicar muito bem, que vem quando a gente ouve o galego. É claro que o que acaba diferenciando o português é o fato de que Portugal desenvolveu um Estado, né? Portugal se tornou um Estado e a língua portuguesa, no seu desenvolvimento e no seu gradual afastamento do galego original, que não é um afastamento, você tem algumas diferenças gramaticais e você tem algumas diferenças no sentido de algumas poucas palavras, diferenças ortográficas são claras, mas não são diferenças assim tão gritantes. Mas o que aconteceu com o português é que o Portugal, ao se desenvolver como Estado, ele teve um Estado que protegeu o idioma, né? E essa proteção ao idioma português, essa necessidade do Estado em organizar o idioma português como um idioma ordenado, com regras, torná-lo idioma oficial do Estado português, aí isso vai acontecer, né, no limiar do mundo moderno. Todos esses movimentos permitiram que o português tivesse uma estabilidade, uma força e uma concretude de prosódia, né, uma solidez de prosódia que serve aos interesses públicos do Estado e que servem de elemento de unificação da sociedade, que o galego, ao longo do seu desenvolvimento, nem sempre teve. Quer dizer, o galego, ele padeceu de diversas formas a influência do castelhano, né, e da ação centralizadora e controladora de Madrid. O caso do português, Lisboa, ao consolidar o reino e ao estabelecer o Estado de Portugal como um Estado consistente, permitiu que a língua portuguesa se tornasse realmente um idioma consistente e independente. Então, quando nós chegamos, por exemplo, a Camões, né, que está se fazendo 500 anos atualmente, nós estamos comemorando meio milênio de Camões, você já tem a língua portuguesa claramente consolidada e organizada, né, de alguma forma visível. Mas se a gente observa até os séculos XVI e XVII, ainda havia muita intimidade dos escritores portugueses com o castelhano. Você vê vestígios de elementos galegos no português falado nesse período,
Então, você vê que o português, ele tem uma longa trajetória até ele se tornar uma língua totalmente independente, né? E isso se deve a essa proteção e se deve ao papel que o português teve na expansão da fé, principalmente por obra dos jesuítas. Os jesuítas, nos séculos XVI e XVII e XVIII, vão se esforçar de diferentes maneiras em transformar o português numa língua de apostolado, principalmente na América, e na América Portuguesa, no Brasil antigo, e na África. E isso torna o português, isso fez com que os elementos espirituais mais centrais da língua portuguesa fossem colocados em relevo e se tornassem importantes no processo de conversão, por exemplo, dos indígenas. As gramáticas que são elaboradas pela Companhia de Jesus aqui no Brasil e os catecismos para a conversão dos índios, eles são escritos na língua local, na língua, no caso, Tupi-Guarani, mas eles, quando necessário, nesses catecismos, eles introduzem palavras em língua portuguesa, principalmente palavras que diziam respeito a questões religiosas ou a temas de natureza espiritual. É o caso, por exemplo, da palavra Espírito Santo, que em Tupi-Guarani, os jesuítas nunca tinham encontrado uma palavra local. Eles conseguiam pai, Tubá, eles podiam filho, eles também encontravam palavras em língua Tupi-Guarani, mas eles não encontravam uma palavra em Tupi-Guarani que pudesse ser traduzida, que pudesse traduzir o Espírito Santo. Então eles utilizavam essa palavra vinda do próprio português. Então você vê que a língua portuguesa ela foi muito utilizada, principalmente, num primeiro momento, nessa missão apostólica, e muita coisa vem daí, né? Vem, então, dessa herança e dessa origem. E isso é muito interessante, porque a língua portuguesa, observem que aqui no Brasil, durante muito tempo, durante o período colonial, se utilizou e se desenvolveu um idioma, que era um idioma chamado língua geral, um idioma cujo objetivo era servir uma espécie de língua de contato entre indígenas e portugueses. A língua geral era uma espécie de dialeto tupi-guarani, que era a língua falada pelos índios aqui, só que adaptada a diferentes falares indígenas e ao português. O português, ele foi gradualmente absorvendo o Tupi-Guarani e foi se tornando uma língua dominante. Quando, no meados do século XVIII, no Diretório dos Índios, que é um documento muito importante no que diz respeito à língua portuguesa, né, no Brasil, o Marquês de Pombal e o rei Dom José I, eles obrigam o falar do português no Brasil, eles proíbem, isso em várias cartas, o Marquês do Pombal e o seu irmão falam sobre esse assunto, eles proíbem falar de outra língua que não fosse o português. Eles instalam uma língua, um idioma, o português, que se mostrava extremamente flexível e hábil em incorporar formas de falar e sentidos da língua tupi-guarani e acabar se tornando o idioma dominante no país, sem a necessidade de que houvesse uma proibição explícita, ou penas, ou punições a quem falasse outro idioma. O português, por características que eu acho que vale a pena ser estudadas, né? Coisas que o português tem, que são coisas dele, o português ele tem essa capacidade de incorporar elementos centrais dos outros idiomas que aqui viviam, e o português falado no Brasil, ele incorpora prosódias e palavras e vocabulário indígenas e africanos, e muito recentemente, por exemplo, o português falado em São Paulo incorpora elementos da língua italiana
com uma capacidade muito grande. Então, o português, ele tem uma plasticidade expressiva na maneira como ele é capaz de introjetar, incorporar, absorver falares diferentes, e o Brasil é a grande prova disso, né? O Brasil, o português se generaliza não só por obra do Marquês de Pombal, mas ele se generaliza por necessidade, e embora não seja um idioma fácil, pela facilidade com que, aparentemente, ele se torna falável por pessoas que antes falavam outros idiomas. Então, eu diria assim que se nós retomamos, então, as origens desse idioma, que é o galego, do nosso idioma, né, da língua portuguesa, o galego, nós podemos encontrar nessa tradição uma tradição de flexibilidade e incorporação que não implica ou não significa a sua descaracterização. A gente pode observar isso claramente na própria trajetória da língua galega. Vocês vejam que a língua galega, ela é uma língua, um idioma que existia, ele sobreviveu sob forma falada, eu estava até conversando com o professor Tiago antes sobre isso, ele quase que desaparece da forma escrita, né, durante um bom tempo, durante séculos, e ele sofre a influência contínua e presente da língua espanhola, do castelhano, mas o galego, mesmo tendo se adaptado ao castelhano, mesmo tendo vivido todo esse processo de combate do qual Portugal escapou, porque Portugal reagiu militarmente contra a Espanha, né? Você tem uma história de guerras permanentes entre Portugal e Espanha, e que a Galiza, por diferentes razões, não fez. No entanto, a língua galega, apesar de ter vivido todo esse processo, ela sobreviveu como idioma. Quer dizer, ela pôde ser restaurada como língua escrita, porque ela, por uma resiliência, que é uma resiliência, a gente fala de uma resiliência linguística, mas que ela deve traduzir um tipo de resiliência cultural expressiva, ela atravessou os séculos, viva, de alguma forma, num determinado espaço da consciência cultural, e emerge novamente como idioma literário e de alta significação. Né? Nós temos aqui, eu estava falando com o professor Tiago sobre essa poetisa maravilhosa que é Rosalía Castro, né? Que tem uma lírica, e quando nós lemos Rosalía Castro, a gente se dá conta de que os elos entre a língua portuguesa e a língua galega, elas se dão muito por essa sutil persistência sentimental da necessidade de preservar elos. A palavra saudade, que é uma palavra muito rica na nossa tradição, ela traduz essa força do que lembramos, daquilo que lembramos, essa presença, essa potência da lembrança, né, na nossa memória. E isso nós podemos ver tanto na língua galega quanto no idioma português, né, que é um idioma que foi capaz e é capaz de se adaptar, mesmo não tendo uma política agressiva com relação aos idiomas que aqui existem, ou que aqui com qual ele toma em contato, com que ele tomou contato aqui no Brasil, ele é capaz de absorver esses idiomas e continuar vivo como idioma português. Então nós temos aí um elemento muito próximo, muito que me parece ser um elemento identitário comum entre o galego e o português. Então o nosso grau de simpatia, empatia, né, é muito grande, e eu diria assim que o galego, ele e a cultura galega e a sociedade galega,
E a civilização galega, ela é realmente o berço de uma cultura e de uma civilização, a portuguesa, que se transforma ao longo dos séculos em uma civilização e uma cultura de características universais. E esse destino, ele se realiza, me parece, no Brasil. Em Angola se fala também português, em Guiné, em Moçambique, em Timor, mas me parece que essa realização ela é mais acabada no Brasil, porque é no Brasil que o português ele se encontra com um universo de idiomas e um universo de culturas mais amplo e demonstra a sua capacidade de sobrevivência como idioma, a sua capacidade de transmitir sentidos pertinentes, sentidos significativos, né, na construção dos equipamentos de cultura, de administração, né, os equipamentos gerais que explicam e permitem o funcionamento de uma sociedade. Então, eu gostaria aqui de terminar dizendo que, para nós, é muito importante refletir sobre esses elos da língua portuguesa e a língua galega. E eu retorno aqui a um poema de Rosalia de Castro, que é um poema sobre a Galícia, né? E que quando a gente, eu acho que quando a gente lê esse poema, nós sentimos realmente na alma essa origem. Vocês sabem, é muita coisa a ser explicada sobre como os seres humanos transmitem ao longo das gerações as suas identidades. Você tem explicações que são explicações sociológicas, antropológicas, que são controláveis, mas você tem outras explicações que são explicações subjetivas, sentimentais, espirituais, geneticamente misteriosas que existem, né, e que a gente não consegue exatamente precisar como e por que determinados sentimentos atravessam o tempo. Mas esse poema da Rosalia de Castro é um poema que ele fala sobre saudade. Então, para um brasileiro do século XXI, eu, por exemplo, quando leio esse poema, eu percebo claramente, né, a origem de um determinado aspecto da minha cultura e um aspecto dos mais importantes, que é o aspecto do idioma, o aspecto da língua, porque através do idioma a gente tem uma forma específica de organizar o mundo, né, que se expressa no falar, né, o que a gente pensa, a maneira como a gente pensa, se expressa na forma como nós falamos e nós escrevemos. Então, quando eu leio esse poema da Rosalia Castro, que eu vou ler agora, se estabelece realmente uma conexão, que é uma conexão enigmática entre a minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir, a minha maneira de ver o mundo e traduzi-lo oralmente ou por escrita, com alguma coisa muito maior e muito mais profunda que a gente percebe existente, né? Embora a gente não saiba exatamente de que forma isso existe concretamente dentro da nossa alma. Então diz aqui Rosalia Castro: lugar mais hermoso não houve na terra que aquele que eu mirava, que aquele que me dera. Lugar mais hermoso no mundo não achara que aquele de Galícia, Galícia encantada. Galícia florida, calela ninguna, de flores coberta, coberta de espumas que o mare com perlas gomita, de flores que nascem ao pé das fontinhas, de vales tão fundos, tão verdes, tão frescos, que as penas se calmam, não mais que com velos, que os ângeles neles dormidos se quedam, já em forma de pombas, já em formas de niebras. Então, essa lembrança da Galícia, né, que é uma lembrança que atravessa gerações,
os povos, as experiências históricas, ela chega ao português no século XXI e aponta, portanto, a nossa origem. E, apontando a nossa origem, aponta também, de alguma forma, que nos cabe estudar o nosso destino. Então, eu gostaria de terminar aqui, né, dizendo que é muito importante esses eventos e é muito importante aproximar a língua galega, refletir intelectualmente e sentimentalmente sobre a aproximação da língua galega com o português e a aproximação entre a Galiza e o Brasil. Muito obrigado a todos e obrigado aos organizadores por essa oportunidade. Então, muito boa a apresentação, parabéns pelas reflexões, principalmente entre esses paralelos, né, que comprova como existe essa unidade, não só cultural, uma unidade espiritual entre Brasil, Portugal, Galiza, e como foi muito bem exposta pelo professor Edgar Leite. E esse lado sentimental também, eu acho que esse elo que vincula todos nós também. E a minha experiência aqui também, eu também sou descendente de galego também, eu vim aqui para Santiago de Compostela para estudos, né? Eu já moro aqui já há mais de um ano, então eu consigo ver de perto, assim, como brasileiro, esse olhar brasileiro, que como é viver aqui e ver de perto essa proximidade, essa afetividade com o idioma, né? Eu acho que é uma coisa que desde que eu cheguei aqui tem me impressionado muito, como a Galiça é próxima de nós, são os nossos irmãos que estão do outro lado do Atlântico nesse sentido, né? E é um tema assim que eu até queria fazer uns comentários adicionais, né? A importância mesmo, até mesmo do ponto de vista dos estudos antropológicos, né? Há essa necessidade de aprofundar melhor esse aspecto, né, das tradições folclóricas, rurais, tentar fazer estudos comparados entre a cultura brasileira, a cultura galega, e é um campo de investigação que exige bastante aprofundamento nesse sentido, né? Totalmente inexplorado, né, Tiago? Porque eu não conheço, assim, eu não vejo que os estudos galegos no Brasil eles estejam desenvolvidos a um ponto assim como você está colocando, né? Há um campo aí imenso de possibilidades, porque realmente é a origem, né? É a origem. Então, a origem, a gente para em Dom Afonso Henriques, mas dá para ir um pouco mais, uns 2 séculos antes, e ver as origens galegas mesmo da coisa, na época que tudo aquilo era Galícia. Então, é um estudo que, para o brasileiro, que é um povo muito preocupado e muito atormentado com a sua identidade, que é um problema, né, do brasileiro, embora seja um dos povos de mais... É curioso que o brasileiro tem problemas de identidade, mas tem uma identidade, né, que é uma identidade problemática, mas tem, né? A gente é um país imenso, mas não existe assim nenhum movimento separatista, nem nada que tenha relevância, né? A gente se identifica com o brasileiro, mas a nossa origem, uma delas, que é a origem do idioma, porque, claro, a gente tem várias origens, até na Itália a gente tem origem, até em vários lugares, porque o brasileiro tinha um cristão novo no período colonial, Brandônio, que dizia isso, que a pessoa que vem para o Brasil, ela troca de pele como as cobras, ela se torna uma outra coisa que ele não sabia definir exatamente o que era, mas que era o brasileiro em si, né? Que é um tipo de identidade. A gente tem várias identidades, mas a identidade relevante, a identidade do idioma, que é aquela que organiza a nossa forma de pensar e de entender as coisas, essa identidade, na sua última raiz, a raiz mais distante dela, está aí, em Santiago de Compostela, não tenho a menor dúvida, na Galiza. Mesmo porque Santiago, o que aconteceu aí, as coisas, os movimentos espirituais que envolvem a Galícia são poderosíssimos. Então não é uma coisa qualquer, né? Então é uma coisa, a Galícia é um espaço, um lugar do mundo que tem uma profundidade espiritual imensa.
Então, quando a gente diz que a nossa origem está aí, isso nos diz alguma coisa sobre a nossa identidade, diz uma coisa que a gente tem que refletir, né, para poder chegar a se aproximar de alguma conclusão sobre o que nós somos, na verdade. Não, perfeito. E até um último comentário também que eu queria acrescentar a gente tem ainda mais uns 15 minutos, né, a próxima conferência, e só mais um comentário também a ser feito também é a questão também de que existiram sim pensadores galegos que no início do século XX fizeram esse diálogo com escritores brasileiros e portugueses, como foi o caso dos pensadores da geração Nós, da Galícia, que foi esse grande movimento cultural que surgiu durante a primeira metade do século XX. Nós falamos da Rosalía de Castro, que foi essa importante escritora que teve esse papel de trazer o galego para a língua escrita, né, resgatar o galego. E tivemos também a geração Nós, no século XX, que teve esse importante papel de resgatar também a identidade cultural galega, nesse sentido de reforçar os elos com a cultura lusitana e a cultura brasileira. Então, importantes escritores dessa época, Otero Pedrário, Vicente Risco, Castelau também, que foram importantes intelectuais, importantes pensadores que foram essa voz, né, essa voz dessa cultura galega que, como você falou, esteve durante muitos séculos apagado, né? Então, sempre é importante o papel, né, dessas pessoas de serem essa voz, né, de trazer essa, de reavivar, né, essa tradição que ao longo das gerações ela precisa se manter, né, essa tradição de resgatar a importância, né, do folclore, da língua, reivindicar tudo isso que nos faz, né, a identidade, né, de ser galego, de ser português, de ser brasileiro, né. Então, só um último comentário, esses autores que fizeram importantes, escreveram importantes ensaios, livros e obras, né. Eu deixo também a obra de Castelau, Sempre Galícia, também, que é um livro assim que eu tenho começado a ler e é um livro maravilhoso. Outros autores também, o Vicente Risco, também, que foi um outro importante pensador na história da Galícia, que também é o meu tema de doutorado, né, que, aproveitando para falar, é também um autor muito importante que teve muitos diálogos também com o movimento da saudade de Portugal, né, de Teixeira de Pascoais. Então, esse saudosismo é uma das grandes marcas que ele ressalta bastante, que une a Galícia com Portugal, né, essa lembrança, né, do passado, essa memória de um futuro, né, de um futuro que, como bem diz o Vicente Risco, a saudade é uma lembrança, mas não uma lembrança triste, é uma lembrança que traz alegria, né, porque traz esperança, né. Ele diz que a saudade é memória com esperança, que é o que ele diz. É muito diferente, por exemplo, da saudade de outros povos. Por exemplo, não existe esse sentimento de saudade em países como a Alemanha, na Inglaterra, né? Eles falam, é uma nostalgia, é uma angústia, mas a saudade traz algo que é único em Portugal e Galícia, que é a esperança, né, de um futuro, né? É algo que traz felicidade, traz alegria, né? Então, é isso que esses autores muito destacam, são verdadeiros tesouros, né, intelectuais, e que vale a pena, que servem de valor não só para a Galícia, como também para o Brasil e para os países de língua portuguesa, né? Bom, é isso, você vê, Olavo Bilac, nosso poeta, um dos nossos poetas maiores do Brasil, ele dizia que o Brasil era fruto de 3 saudades. Ele falava a saudade do português, que é a saudade de Portugal,
a saudade do africano, que é a saudade da África, e a saudade do índio, que é a saudade do que ele era antes, né? Do que ele era antes. Então ele dizia que uma sociedade como a brasileira, ele tem esse poema, ele fala que é uma sociedade, um país construído na saudade. A saudade é um elemento de identidade. Eu acho que é isso que você está falando, né, Tiago? A saudade é tão importante na nossa cultura que ela constrói identidade. Você vê esse poema mesmo que eu li aqui da Rosalía de Castro, você vê que ela está na Galícia, mas ela fala da Galícia com saudade. Ela está, mas ela tem um sentimento, esse sentimento agudo da saudade, quer dizer, que é uma coisa que estrutura a narrativa, estrutura a própria identidade do que ela está falando. Então, nós somos assim, somos culturas e civilizações, ou uma civilização da saudade. Eu não sei se há outra assim, eu não sei. Mas a nossa, com certeza, é. A nossa, com certeza, é. Eu vou passar aqui para os comentários. Aqui o Roberto Moreno, ele destaca que o galego, o brasileiro, na verdade, lê e escreve o galego, né, que é o dialeto brasileiro, né? Você fala muito disso. O que ele está falando é corretíssimo, porque no fundo o que a gente fala é o galego. Sim, são dialetos portugueses que se transformou numa língua, e o brasileiro, que é português, mas é o português falado no Brasil. Então o que ele está falando é corretíssimo do ponto de vista do galego. Eu acho que, inclusive, eu devo agradecer a ele por esse comentário, porque recoloca o nosso idioma diante da sua origem com muita dignidade. Obrigado. Muito bom. Outro comentário de João Amil, o livro que eu mencionei, Sempre em Galícia, né, ele, de Castelau, ele está à venda na editora Através, da editora da Agal também. Também. E outro comentário aqui do Roberto Moreno, o galego, na realidade histórica e documental, é falado por cerca de 250 milhões de luso-afro-brasileiros que pensam e falam português. É isso mesmo. Não, tem sentido o que ele está falando, é corretíssimo. É por isso que é importante esse tipo de diálogo, para as pessoas se darem conta dessas coisas. Porque a gente, desde que houve a briga do Afonso Henrique com a mãe, desde a Batalha de São Mamede, né, o Portugal adquiriu uma identidade, mas ele tem razão, né? A nossa língua é o galego, né, desenvolvido pelo Estado português e depois pelo Brasil. Não há dúvida. Não, muito bem. Então, mais alguém tem alguma pergunta? Pode deixar disponível a pergunta no chat e podemos ler aqui, caso alguém tenha alguma dúvida adicional. Bom, então acho que podemos encerrar então. Um outro comentário aqui. Sugiro ler o livro Assim Nasceu uma Língua, escrita pelo professor Fernando Venâncio também. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Roberto. Comentários muito pertinentes. Agradeço muito. Então, vamos encerrar aqui e deixando para o intervalo. Então, agradeço pela participação do professor Edgar Leite, da Academia Brasileira de Filosofia. Então, até a próxima, então. Até a próxima, agradeço a todos que assistiram, agradeço a você, Tiago, e ao trabalho que você realiza, que é muito importante do ponto de vista intelectual e cultural. Tá? Parabéns a você.